A paz de Cristo a todos, Deus abençoe. Sejam bem-vindos a mais uma live no seu canal Comum de Beteu, a Porta do Céu. Eu estou mostrando a todos, através desse trabalho, que o cristão, o pregador, ele precisa se conscientizar de que ele tem uma responsabilidade tão grande que ela atinge esse mundo terreno e o mundo espiritual. Ela atinge a vida aqui nessa terra, ela atinge a vida na eternidade, a vida no Espírito. Se ela não ensinar, se o pregador não ensinar como deve, como convém, ele vai jogar fora as vidas, porque o justo é liberto pelo conhecimento, pela palavra. E se ele não pregar com responsabilidade, ele vai pagar o preço de quantas almas que poderiam ser salvas, e ele pregou engano e as vidas se perderam. As vidas pereceram. Hoje eu estou vendo em nós, os pregadores que conhecem a verdade, que falam a verdade e que vivem a Bíblia, a palavra de Deus. Porque o maior problema hoje nos pregadores é que eles querem de qualquer jeito mudar a palavra de Deus. Os teólogos de hoje, os apóstolos de hoje, tudo que eles mais pretendem é mudar a palavra de Deus. Por quê, irmãos? Pegar a Bíblia Sagrada e dizer que Jesus vem às escondidas, vem um Cristo às escondidas, qualquer fé que você tiver, um problema teu, não estou preocupado com a tua fé, tu pode crer no que tu quiser. Só que tenha certeza, a tua fé é inútil, é em vão para o reino dos céus. Porque isso não existe. Então você vai conversar com esses pregadores que têm essa crença, que têm essa teoria, que têm esse ensinamento, essa doutrina. Eles arrumam de todos os meios, vai atrás de línguas diferentes, vai atrás de Bíblia que alguém escreveu lá não sei quando, lá não sei aonde, e vai buscando fonte para cobrir o erro deles, porque eles não querem admitir que eles estão errados. Eles têm séries, filmes e um monte de outras coisas que está por aí pelo mundo afora, falando sobre esse Cristo às escondidas. Eles não querem agora baixar a cabeça e reconhecer que eles erraram, só que já estão perdidos. Não tem jeito, eles já estão condenados. Quem diz isso é a Bíblia. Jesus diz que aquele que acrescenta o que não está no livro da vida, Apocalipse diz isso, é acrescentado as pragas que tem para cair sobre essas vidas, que ensina mentira, engano. E aquele que tira do que está escrito, que fala que não está escrito, que aumenta como se tivesse escrito e não estando escrito, e não estando na Bíblia, ele vai perder o direito da árvore da vida do Cordeiro, que representa Jesus Cristo. Então, meu querido, a responsabilidade que você tem de pregar o Evangelho é imensa. Ouviu, meu pastor? Assembleano, batista, você que gosta de vender livros, você que gosta de vender tudo aí na sua igreja, você que quer um jatinho, você que quer uma Ferrari, tem tantos correndo atrás disso, se tornou ter competição, né? Você que corre atrás disso, você quer ter problema seu. Estou preocupado. Você encontra os membros besta, bobo, olhão, que quer fazer isso, problema deles, você que faça. Só que você sabe que tudo tem um preço. E aí você ensina mentira para enganar eles, para que eles fiquem do teu lado. Porque ninguém fique do meu lado. Porque a verdade ninguém quer. Por isso é que Paulo diz, vocês pensam que eu estou só, não estou. Jesus disse, vocês pensam que eu estou só, não estou.
Deus está comigo, o Pai está comigo. Jesus disse essas palavras para os seus apóstolos. Paulo diz isso. Ninguém foi me ver nas prisões, a não ser Filemão, que estava lá, e Timóteo me visitou. Ninguém foi me ver nas prisões. Estive só, mas o Senhor me confortou, o Senhor me ajudou. Ninguém quer a verdade. Ninguém quer ouvir falar que Jesus Cristo, o Salvador do universo, o Salvador de toda a humanidade, o Criador de todas as coisas, que criou essa terra, que criou esse céu, que criou os astros, e que tem o prazer de destruir, porque está tudo contra ele pelo pecado do homem, que ele vai ter o prazer de jogar tudo no chão e explodir tudo e queimar tudo a fogo. Esse Jesus, ninguém quer ouvir falar dele. Você quer esse Jesus que vem às escondidas, caladinho, para pegar você, para ninguém ver. Você quer isso, e são esse Jesus que eles te oferecem. Você quer um Jesus que você compra o carnê do terreno lá no céu. É muito engraçado, que ridículo, não? Você quer um Jesus que enche o teu botijão de gás. É cada piada, cada loucura. Quem encheu o teu botijão de gás é sido o Donald Trump, né? Será que não foi o Trump, não? Ele que é louco por petróleo, por essas coisas aí. Será que não foi ele? Irmãos, é cada besteira, cada coisa horrível, sendo que Jesus morreu para te dar um céu de glória, onde tu não precisa deste fogo, desta água, onde tu não precisa de hospital, tu não tem que pagar água, tu não tem que pagar luz, tu não tem que pagar aluguel, tu não vê ladrões, tu não vê estupradores, tu não vê político, que coisa difícil que a gente tem que encarar, tu não vê esse salário de pobreza, tu não vê esse salário que está aí, tu não vê essa corrupção nas tuas contas, tu não vê a dificuldade para estudar, para ir para a escola, e tu não tem escola, tu não tem nada disso, tu vai no AMA para marcar uma consulta, tu fica 3, 5 meses para ser atendido, e o prefeito passeando, voando por aí, né? Com o governador, todos a mesma coisa. E só dinheiro. Tu não vê isso, lá não tem isso não, tá? Lá não tem nada disso. Lá tu vai ver os rios de água cristalina, brilhando como cristal. Lá tu vai beber da fonte da água da vida. Lá tu vai ser honrado. Lá não tem ninguém melhor do que ninguém, tudo igual. Todos santos. Vai ter Ferrari lá não, viu? Jatinho. Não vai ter, viu? Vai ficar difícil. Por isso que você quer ficar aqui, né? Com eles. Mas não vai ter praia, não. E não vai ter. Não tem Flamengo. Não tem Palmeiras. E agora? E o Corinthians lá não tem, não? Não, lá não tem nada disso. Você prefere ficar aqui, né? Se o pastor é botafoguense, se o apóstolo é palmeirense, você também pode ser, né? Lá não tem pernil, não, viu? Sabe o champanhe do fim do ano? Tem também, não. Não tem. Lá não tem isso, não. Por isso você não quer esse Jesus. Você quer esse Jesus que essas igrejas te oferecem. Por isso você não quer a verdade. Por isso você não aceita o que eu prego. Por isso vocês me rejeitam. É por isso que eu prego. Para tu saber que aqui tudo isso acaba. E se tu não tirar isso de dentro de ti antes de chegar lá, tu vai com todos eles para o fogo. Acorda, meu irmão. Porque esse é o objetivo dessa pregação. Então, nós vamos ler a palavra de Deus para mostrar que novo céu
e que a nova terra já está sendo preparada. Ou planejada, preparada não está ainda não. Tudo está em projeto. Cristo está com tudo isso no projeto. Vai começar a preparar assim que a igreja subir para Nova Jerusalém, assim que nós sairmos daqui, ele começa então a preparar o novo céu e a nova terra. O apóstolo João viu isto. Dá uma olhada. Apocalipse 21. Para aqueles que dizem que a terra será restaurada, vou te mostrar dentro da Bíblia, com todas os versículos entre os profetas, Jesus e os seus apóstolos, confirmando que não existe restauração para essa terra e para esse céu, nem para a humanidade. A humanidade que não for transformada, que não se arrepender para ser salva, será destruída, queimada a fogo. Morrerão todos no terremoto e nas pragas. Os que estiverem vivos para enfrentar um ano de maldição contra eles e queda de pragas contra eles, onde eles vão ver o sol aquecer 7 vezes mais. Imagina você, 33 graus, 35 graus, alguns estados do Brasil aqui tem lugar que chega a 38 graus, tu já imaginou? Coloca em 7 vezes 38, para quanto vai a temperatura? Vai acontecer um dia todo? Não, é uma praga. Falarei delas já. Assim que eu terminar esse assunto, falo das pragas, tá bom? E das 7 trombetas. Você não gosta de me ouvir, né? Eu não falo para você que Jesus tem uma casa no Morumbi para você. Eu não falo para você que Jesus tem um carro novo para você. Jesus não tem nada disso para você e para ninguém. O que Jesus tem é amor, misericórdia, compaixão e saúde para você trabalhar. Trabalha com honestidade, com sinceridade. Ele te ajuda e tu terá o que tu quiser. Ele é Deus para fazer isso. Mas te prometer essas coisas? Nunca. Se você for fiel e seguir de acordo com os padrões da vida, ele vai te ajudar como ajuda toda a humanidade. O versículo de número 1, Apocalipse 21. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Olha, queridos, o mar vai se acabar. Ele está se revoltando já, né? As geleiras se derretendo e os efeitos climáticos por cada canto da Terra está a cada dia ficando mais quente. Isso vai dando lugar para os vulcões, isso vai dando lugar para a Terra se aquecer, esquentar mais ainda. Isso vai dando lugar para as tempestades, para os vendavais. Isso vai dando lugar para tudo no que diz respeito ao planeta. E com isso as geleiras vai se rompendo. A tendência é o mar se revoltar. As ondas, a fúria das águas. A Bíblia diz em Lucas que os homens tremiam com medo da fúria do mar. Em breve vai começar. Então, antes dele ser tirado. Isaías disse que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, vai chamar todas as águas da terra como num montão assim. Estenda a mão e diz: vem para cá as águas do mar. Ele põe na concha da sua mão e coloca em algum lugar.
ou evapora e acaba com tudo. É o que ele vai fazer. Ele vai evaporar e acabar com tudo, porque tudo tem que ser novo. Não haverá reforma. Não haverá reforma. Essa terra não será reformada. Então vejam aqui o versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada com uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono, que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte. Olha que beleza! Estava te falando disso antes, no começo do vídeo aqui, ouviu? Agora estou confirmando pela Bíblia. Ele está dizendo: e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Tudo isso vai passar, queridos. O câncer vai passar, que já poderia ter a cura, mas não tem, né? Por que será, hein, gente? Deus o sabe. Então, as primeiras coisas são passadas, e o que estava assentado no trono disse: faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, pois estas coisas são verdadeiras e fiéis. Não vai mentir não, queridos. Tem reforma não. Não tem restauração naquilo que não cabe mais ser restaurado em nada. Tudo tem que ser demolido e feito novo, com nova massa. Presta mais isso aqui. Ele diz aqui: são verdadeiros e fiéis. Disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhes darei da fonte da água da vida. Então, queridos, como é que fica? Jesus disse: eu sou o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. E agora, como é que fica isso aí que vem às escondidas? Não pode ser ele, viu? O Cristo que morreu na cruz. Não é. Tá bom? Pode ter certeza. O Cristo que nasceu na gruta de Belém da Virgem Maria, ou que nasceu da Virgem Maria, esse não é o que vai vir as escondidas por aí, tá bom? Sem medo de errar. Um dia estaremos diante do trono branco e tudo isso será confessado lá. Tudo isso que estou falando aqui, que os pregadores falam, está tudo escrito no livro das obras. Você vai ver esse livro das obras aqui, no capítulo, aqui mesmo em Apocalipse, tá? Ele diz aqui, ó, o versículo de número 7. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu filhos. Se você for fiel, você será seu filho, será o filho de Deus. Aí ele diz aqui: mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre,
que é a segunda morte. Duas mortes o crente tem. Qual é? Primeira morte foi em Adão. A raça humana morreu em Adão, morreu espiritualmente. Mas essa morte, Adão, ela foi vencida por Jesus Cristo. Ele veio e venceu. Você só precisa nascer de novo, que essa morte já está vencida. A morte espiritual em Adão já está vencida por Jesus Cristo. A morte física não está vencida. Por que não está vencida? Porque todo crente todo homem tem que morrer. Não tem jeito. Agora, resta saber como você vai morrer. Se é em Cristo ou sem Cristo. Se você morrer sem Cristo, a morte espiritual que Jesus venceu volta. E você vai morrer também espiritualmente. Por isso a Bíblia declara duas mortes. Agora, você tem que ter uma outra morte nesse corpo físico antes de morrer, dormir o sono da morte nesta vida. Qual é? A morte para as coisas desse mundo. Para as vaidades, para as ilusões desse mundo e para tudo isso que está aqui, viu? Essa lista que está falando aqui. Se você não fizer isso, você não vai ter direito de entrar no reino dos céus. Às vezes as pessoas dizem, mas esse Cristo que cobra desse jeito, esse Cristo que diz que só olhar para uma pessoa, já para uma mulher com segundas intenções, ou a mulher para um homem com desejos, já comete adultério. E o adultério leva à condenação. Esse Cristo não convém, não quero um Cristo desse, problema teu. Tu não quer? As porções que ele tinha para te dar vai ficar para mim. Fica com o teu aí que apoia tudo isso, porque quando Cristo diz isso, ele não aceita. Deixa eu te falar uma coisa, mulher. Tu tá na rua aí ou em qualquer lugar, de repente tu vê uma mulher bonita, bem feita, esteticamente passando, e teu marido dá aquela olhadinha para ela dá aquela olhadinha pro teu marido, tu gosta disso? Tu não vai reclamar não? Mas tu não vai mesmo, né? Aí tu acha que Cristo gosta de te ver atrás dessas coisas e o Espírito Santo não vai te alertar? Espera. Imagina, raciocina para ver se você está errado, se você está certo, quando Cristo diz que quem olha já comete um adultério. E um adultério que se ele não parar, e ela não parar, no futuro ele ou ela vai acabar na prostituição. E aí, morreu. Acabou. É o que Tiago diz. Aí, tu tá passando na rua, tua mulher tá olhando para um, né? Aquele fortão lá, né? Aquele, né? Agora tem aí diz que é sarado, essas linguagens do mundo aí, né? Musculosão, né? Tu é todo magricelinho, né? Ele passa daquele olhada para tua mulher, tu não vai falar nada. Tu acha que tu não vai falar nada? Tu acha que tu vai aceitar? E o que ela fez fazendo isso? Ela cometeu um adultério. Tu ficou com ciúmes. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem intensos ciúmes. Ele tem zelo por nós. Isso não é uma doença, é um zelo. Porque sabe que isso compromete e separa do reino. Queridos, não se iluda com o céu. O céu não é o templo de Salomão, não é a catedral da Sé ou a Basílica de São Pedro, no Vaticano. Não, a Sé não é nada disso. O céu não é nada disso, querida. O céu é lugar de pureza. Você imagina que Moisés estava no monte, ou próximo ao monte ali, ele estava no monte mesmo orando. De repente, ele vê que a sarça pegava fogo e não consumia. Que mistério é esse?
Aí Deus chega e diz para ele: Moisés, tira os sandálios dos pés e vem para cá, porque a terra está pisando é terra santa. Percebe? O profeta Isaías, quando morreu o rei Uzias, ele se desesperou, porque ele não tinha comunhão o suficiente para chegar diante de Deus. E ele começou a gritar: e agora quem irá por nós? Por nós. Morreu Uzias. Aí ele olhou para o céu e viu o Senhor assentado no alto sublime trono. O Senhor disse: você vem. Eu sou um homem de impuros lábios, de lábios impuros. O anjo veio com a tenaz, ou seja, uma talher quente, e tocou a língua dele. Está pensando que céu é brinquedo? E eu vou te ensinar que é tudo moleza. Acha que eu sou louco para fazer isso? Acaba só, queridos. Mas com a consciência limpa de ter dito a verdade. Se você quis aceitar, amém. Se você não quis, isso é um problema seu. Cristo não vai te obrigar. Vamos ver se essa terra vai ser destruída mesmo, não? Eu quero que você abra comigo. Eu vou te passar alguns versículos rapidamente para você meditar. Abram comigo aí. No livro de Isaías 65. Vamos lá para trás. Vamos começar desde os profetas. Eu disse que os profetas falaram e o Senhor também falou. Abram comigo Isaías 65 e ele diz aí o versículo 17. Isaías 65, 17. Vede, eu crio novo céu e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, pois crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Nova Jerusalém nos dará alegria. Teremos alegria. Somos o povo de Jerusalém. Não é Jerusalém de Israel, genocida que está aí matando todo mundo, não. Essa daí acabou. Não vai existir mais no reino de Deus como sendo o reino de Deus. Ah, mas tem o que Paulo disse. Tem nada de que Paulo disse. É tudo linguagem de pastores mentirosos e corruptos. Tem nada disso. Pelo contrário. Romanos 11, Paulo está descendo fogo na nação de Israel, que não se converte. Então, ele está dizendo aqui, engraçado, né? Cerca de quase 1000 anos antes de Cristo vir aqui, ele já dizia, Isaías já estava profetizando que Cristo ia fazer um novo céu e uma nova terra. E João em Apocalipse vê lá, novo céu e a nova terra. E os idealizadores que têm as suas ideias, diz que não, que ele vai restaurar a terra, que ele vai restaurar a humanidade. Fogo para torrar tudo, é o que ele tem. Quem se converteu, converteu. Quem se não converteu, quem não se converteu, fogo. E aqui é o que Isaías está dizendo. Precisa ler mais algum versículo, irmão? Esses versículos já estão o suficiente para dizer que essa terra será destruída, esse céu será destruído, e Cristo fará um novo céu e uma nova terra? Precisa. Se precisa, vamos ler. Isaías 66. Vamos ver o que ele vai fazer, continuar fazendo. 22. Com um novo céu, com os novos céus e a nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, ou da minha face, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. De um lugar novo a outra, e de um sábado ao outro, virá toda a humanidade a adorar
na minha presença, diz o Senhor. Todos que se arrependeram, todos que nasceram de novo, irá adorar o Senhor para sempre, na Nova Jerusalém. Isaías 24:4, olha aí, esse profeta profetizou muito acerca dessas coisas. Isaías 24:4, ele diz assim: a terra seca-se e se murcha, e o mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores. Desobedeceram as leis, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra. Os que nela habitam se tornam culpados. Portanto, serão queimados os moradores da terra e poucos restarão, queridos. Mínimo 8 no dia do arrebatamento. Vocês querem falar mais o quê? Vocês querem ouvir mais o quê? Para confirmar e para crer que a terra e os céus serão destruídos. Ele está dizendo aqui: farei outros céus, porque Paulo diz que viu o terceiro céu. Primeiro esse está aqui, depois aonde Satanás habita, que era o lugar do homem, regiões celestiais, segundo céu, e onde está a Nova Jerusalém, terceiro céu, casa de Deus. Então ele diz aí: os moradores serão destruídos. Vocês querem que eu ensine o quê? Que isso não é verdade, que já foi, que é o que os mentirosos aí fazem. Muda as leis, não tem mais mandamento, não tem mais leis. Por isso eles querem um Cristo às escondidas. Por isso eles querem que a terra seja restaurada. Para quê? Tu acha que um Deus como o meu vai restaurar essas imundícies? Nunca. Queimará tudo a fogo. Isaías 51. Abra aí. Isaías 51. O que Isaías fala no 51? Vamos ver. Ele disse, no versículo de número 6: levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra embaixo. Os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão com mosquito. Esse é o Cristo que eu prego, que eu sei, que eu conheço, que me aceitou, que eu me arrependi e que eu nasci de novo. Esse é o Cristo que eu tenho. Esse picaretinha que vem às escondidas aí, que está aí nas igrejas, misturado com tudo, com a política, com as bispas, com as suas pantalonas, aquelas calças toda bonitona. Não, esse não é o meu Cristo. Esse não é o Salvador do universo. O Salvador do universo é esse aqui, ó. Queres ou não? Se quiseres, abraça. Se não quiser, espera esse fogo, esse será o seu fim. E não adianta buscar meios através desses tais apóstolos e bispos da mentira, esses padres mentirosos, no que diz respeito à palavra de Deus, que os mentirosos não herdam o reino de Deus, senão o fogo. O que você quer, querido? Hein, querida? Ele diz aqui o versículo... Agora vamos ver o Novo Testamento. Estou falando dos profetas, né? Não vou nem mexer em Ezequiel, Jeremias, não vai dar tempo agora, os profetas menores, Daniel, né? Amós, Joel.
Eu vou agora para o Novo Testamento. Mateus 5. Abram comigo aí, vamos ver. Mateus capítulo de número 5, que Jesus falou para os seus apóstolos a respeito dos céus e da terra. 5:16. Quando jejuares, ou melhor, né, aqui, desculpa, mais para trás, agora cheguei. 5 de Mateus e o versículo de número 17. Não penseis que vim destruir a lei e os profetas? Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Isaías disse que eles serão destruídos, que mudou as leis e os mandamentos. E diz que no Novo Testamento não existe mais. São criminosos. Mereciam uma punição até pelas leis humanas, por violar um livro, principalmente o livro da lei divina, que é a palavra de Deus. Esses caras mereciam isso. Então ele está dizendo aí, ó, eu não vim para derrogar, eu não vim para desfazer, eu não vim para destruir. O que ele veio fazer então? Ele diz assim no 18: em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nenhum tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Percebeu, queridos? Percebeu, queridos? Quem falou isso aqui foi Jesus, não foram os profetas lá atrás, nem os reis, foi Jesus. Ó. Percebendo? Não omite nem o tio, nem o jota da lei. Você que disse que não tem mais os mandamentos, né? Que o cristão não tem que viver mais o mandamento, nem lei, já foi embora, já acabou. Você que diz isso. Sinédrio, você é réu de sinédrio. É o que você é. Você é merecedora do fogo 2 vezes mais, viu? Você que age assim. E é o que você vai receber. Você está ensinando o povo errado, o povo vai perecer por sua causa. É isso que você vai receber. Ele está dizendo aí, ó, nem um tio, nem um jota sequer cai sem que tudo se cumpra. Jesus disse, o 19, qualquer que violar um desses mais pequeninos mandamentos e assim ensinar aos outros, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Quer esses apóstolos, esses pastores no reino de Deus? Vocês querem esses bispos no reino de Deus? Vocês vão achar onde, irmãos? Se estão violando os mandamentos, se estão dizendo que não existe mais mandamento, está dentro do reino de Deus, dizendo que fala em língua, só se for de a pombagira. Ela também fala, hein? E olha que eu estive com eles, né? Eles, demônios. Pombagira é só apelido, né? Mateus 24, 35. Dá uma olhada. Diz assim a palavra de Deus. Eu poderia ler do 30 para frente, do 29, mas deixa eu ler aqui do 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ele está falando do sermão profético, tudo vai acontecer. Ele diz, o 35, os céus e a terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. Céus e a terra serão destruídos, céus e a terra serão demolidos, deixará de existir. É o que Cristo está dizendo, mas a sua palavra nunca vai deixar de existir. Apocalipse, capítulo de número 6. Apocalipse 6, estou mostrando para você que a terra é instrumento para o fogo, como Pedro diz, guardada como um tesouro para o dia da purificação
dos justos, Cristo voltará para nos dar a eternidade. Apocalipse 6,14 diz a Bíblia: os céus recolhe-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. O grande terremoto final que haverá em breve. Portanto, queridos, falou os profetas e falou a revelação divina, tudo em confirmação, porque a lei divina tem que se cumprir. Não vai sobrar nada. Em breve, não vai sobrar nada. Eu queria estar vivo para ver esse acontecimento, mas já estarei dormindo no pó da terra. Quero eu estar dormindo com Cristo. E quando Ele bradar, despertar, para ver todo esse movimento e subir com Ele para a glória eterna. Porque senão, permanece dormindo sobre a superfície e aguardando 1 milênio da igreja para depois ser queimado no fogo. O dia do trono branco do julgamento final. Você verá tudo isso. Você vai contemplar tudo isso. Tudo que estou falando aqui, esse vídeo, você vai ver anotado lá no livro das obras. Pode aguardar. Cristo vai apresentar tudo. Portanto, meu querido, se arrependa enquanto há tempo, tá bom? Céus e terra, não haverá restauração. Ser humano, não haverá restauração. Não tem reforma para eles. Ser humano tem que ser transformado. Ore comigo nesse momento. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu amor tão grande para conosco. Privilégio que eu tenho de falar a Tua palavra, Pai. Obrigado, Deus. Usa-nos em Tuas mãos e nos dê sabedoria para cada dia mais e mais ensinarmos com toda a verdade. Preciso dela, sem ela nada sou. Não quero jamais pregar Tua palavra sem verdade. Sei que ninguém é perfeito e todos tropeçam em palavra, principalmente eu. Mas quero me corrigir sempre, para dar sempre a verdade, para que todos os sinceros sejam salvos, Pai. E Tu, Jesus, e o Senhor, ó Deus, receba por toda a eternidade louvor e adoração do Teu povo. Muito obrigado por tudo, Pai Santo. Muito obrigado, Pai Santo, por tudo. Abençoa minha nação, minha juventude. Abençoa, Pai, o homem do campo, Pai, o lavrador. Abençoa, meu Deus e meu Pai, os velhos que estão nos asilos, nos presídios, as pessoas que estão em presídios, Pai, os jovens. Abençoa, meu Deus e meu Pai, os médicos, os seus ajudantes, assistentes, que são os enfermeiros. Abençoa cada um, Pai. Abençoa, meu Deus e meu Pai, os moradores de ruas. Tem misericórdia deles. Tem misericórdia dos que estão nos leitos de dor. Tem misericórdia dos homossexuais, Pai, do lesbianismo, do homossexualismo, dos LGBT, que vivem no engano. Tem misericórdia deles. Sei que Tu não quer destruição de ninguém, mas será o fim de todos, bem com aquela bispa que se veste como homem e ainda fala mal deles. E aquele pastor que anda de qualquer jeito e quer falar mal deles, tem motivo nenhum. São todos iguais se não se arrependerem. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia da nossa nação, sara a nossa terra, a minha família, a todos, ó meu Deus e meu Pai, os vizinhos. Tenha misericórdia, meu Deus e meu Pai, de toda a nossa nação. Sara a nossa terra, porque o Brasil ainda tem muita coisa para te oferecer no que diz respeito à salvação da humanidade. Muitos ainda serão salvos. O Senhor haverá de ouvir a minha oração e de muitos que está por aí. Obrigado, Deus, por tudo. Te agradeço pelos assinantes desse canal, os que se inscreveram, que estão seguindo a Tua palavra comigo. Que Tu os abençoe a cada dia, Pai, e os salva em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome, Pai.
Eu te agradeço. Em Cristo Jesus, hoje e para sempre. Amém. Nosso próximo assunto. O que vai acontecer com os mortos? Estão oferecendo aí 3 ressurreições. Nós veremos no nosso próximo assunto. Que Deus te abençoe, meu irmão. Até o nosso próximo vídeo.